Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 221. A repentina proposta de casamento de Orochimaru deixou Tsunade atordoada. Isso era totalmente fora do seu caráter. Orochimaru nunca foi do tipo que tomava iniciativa em tais assuntos. Mas seu espanto com a proposta foi rapidamente ofuscado por algo muito mais incrível. Orochimaru podia voar. Parada do lado de fora da vila de Konoha, Tsunade não ficou surpresa que Orochimaru tivesse usado a técnica do deus voador do trovão para transportá-los. Mas essas enormes asas negras? E a habilidade de voar livremente no ar? Isso era algo que ela não podia ignorar. Seus olhos aguçados reconheceram imediatamente a fonte. Isto é, liberação magnética. Aquele material preto, é areia de ferro. Tsunade murmurou para si mesma. Então sua descrença aumentou. Mas como? Como você está usando liberação magnética? Orochimaru deu a ela um sorriso fraco, sua voz rouca quebrando o silêncio. É isso que eu queria te mostrar. Quando você vir isso, você deve ser capaz de juntar as peças. Ouvindo suas palavras, a mente de Tsunade começou a correr. Sua surpresa inicial desapareceu quando a compreensão surgiu. Liberação de madeira. Liberação magnética. Espera. Não me diga que você de alguma forma fundiu os limites da linhagem de outras pessoas em você? Os olhos de Tsunade se arregalaram em choque. Não, de jeito nenhum. Orochimaru permaneceu em silêncio, simplesmente descendo ao chão com Tsunade em seus braços. Quando pousaram, ele alcançou a kunai do deus voador do trovão cravada no chão. Com a kunai em mãos, ele se virou para Tsunade. Suas pupilas douradas verticais mudaram, gradualmente se transformando em um escarlate vívido, o inconfundível Sharingan do clã Uchiha. Você está absolutamente certo, ele disse simplesmente. Tsunade ficou paralisada, lutando para processar o que estava vendo. Isso é, o Sharingan? Ela gaguejou, sua voz quase um sussurro. O contraste entre as asas negras de Orochimaru e o vermelho brilhante de seu Sharingan lhe dava uma aura demoníaca, fazendo-o parecer quase sobrenatural. Junto com sua imortalidade e maestria no jutsu deus voador do trovão, ele parecia mais um mito do que um homem. Oh meu Deus! Tsunade ficou sobrecarregada. Como uma ninja, ela entendeu as implicações do que estava testemunhando. Orochimaru não estava apenas revelando técnicas comuns, essas eram habilidades que poderiam abalar todo mundo ninja até o âmago. Por que você me contaria algo assim? Tsunade perguntou com a voz trêmula. Para um ninja, revelar suas habilidades a outro era uma questão de grande confiança. Compartilhar tais informações expunha vulnerabilidades que poderiam ser exploradas por inimigos. A disposição de Orochimaru em mostrar a ela esses segredos e além da confiança dos companheiros, era uma declaração de algo muito mais profundo. Eu te disse, Orochimaru disse, seu tom calmo. Essa é minha maneira de mostrar sinceridade. Sinceridade? Tsunade repetiu, sua mente voltando para a proposta anterior dele. Você está dizendo que isso é parte da sua sinceridade para casamento? Mas isso é. Para Tsunade, o valor do que Orochimaru havia revelado excedia em muito qualquer coisa material. Foi a demonstração máxima de confiança. Não importa, disse Orochimaru, seus lábios se curvando em um leve sorriso enquanto ele dissipava o Sharingan e reabsorvia a areia de ferro no nada. Contanto que você não conte a ninguém, ninguém saberá, certo? É claro que não vou contar, Tsunade respondeu seriamente. Mas então ela hesitou, seu olhar suavizando. Orochimaru, você está realmente disposto a se casar comigo? O que você acha? Ele respondeu com uma gentileza rara na voz. E assim foi decidido. A data do casamento de Orochimaru e Tsunade foi marcada para 6 de junho, ano 36 da fundação de Konoha, a apenas um mês de distância. A notícia se espalhou rapidamente por Konoha, criando uma mistura de choque e excitação. Para os aldeões e shinobi, o anúncio foi surpreendente e esperado. Embora o momento tenha parecido abrupto, muitos o viram como um passo natural. Afinal, os dois estavam juntos há tanto tempo. Não era apenas uma questão de tempo? Orochimaru, parece que tomei a decisão certa ao não trazer você para a raiz, Danzo comentou friamente, sua voz transmitindo um toque de diversão. Os dois estavam se encontrando na sede mal iluminada da raiz, onde os olhos de Danzo estavam fixos em Orochimaru. O processo de recrutamento da raiz era notoriamente rigoroso. Para se qualificar, os membros tinham que ser órfãos sem apegos emocionais, sem conexões, sem distrações. Só então eles poderiam se tornar as ferramentas perfeitas para a organização. Em um ponto, Danzo pensou em trazer Orochimaru para a raiz, mas seu relacionamento com Tsunade tornou isso impossível. Apaixonar-se? Casar-se? Tais apegos eram incompatíveis com a raiz. Orochimaru respondeu com um aceno desdenhoso. Onde eu trabalho não importa. Não afeta meus objetivos. É mesmo? O olhar afiado de Danzo permaneceu nele. O quanto Tsunade sabe? Não muito, Orochimaru respondeu calmamente. Bom, disse Danzo. Eu odiaria que ela arruinasse nossos planos. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso, embora ele não tenha dito nada em troca. Naturalmente, a notícia do casamento também chegou ao terceiro Hokage. Como ex-professor de Orochimaru e Tsunade, Hiruzen se sentiu obrigado a assumir a maior parte dos preparativos. Com ambos tendo perdido seus pais e como seu guardião nominal, ele assumiu o papel de supervisionar seu grande dia. Os anciãos de Konoha concordaram que era apropriado, mas o que realmente o surpreendeu foi o orçamento. Mais de 200 milhões de ryu.
Era um número surpreendente, que levantou inúmeras sobrancelhas. A riqueza combinada da herança do clã Senju e as economias pessoais de Orochimaru foram todas despejadas nesse único evento? Parecia excessivo, mesmo para um casamento. Os recursos do clã Senju foram amplamente distribuídos para a vila após seu declínio, deixando Tsunade com apenas a riqueza restante dos cofres de sua família. A pesquisa de Orochimaru, embora autossustentável, não era conhecida por gerar grandes lucros. Como então eles acumularam tal soma? De volta à casa de Orochimaru, Tsunade ficou sentada em silêncio, atordoada, sua felicidade anterior substituída pela descrença. 200 milhões de ryu? Ela exclamou. Orochimaru, você está louco? Onde eu vou encontrar esse tipo de dinheiro? Orochimaru, brincando calmamente com o pergaminho, olhou para ela e acenou com desdém. Eu não disse que você tinha que pagar por isso. Então onde você conseguiu isso? Tsunade exigiu. Não tem como sua vila ter ganhado tanto. Você nem aceita missões. Orochimaru sorriu fracamente. Não se preocupe com isso. Apenas diga às pessoas que são nossas economias combinadas. Não é esse o ponto. Tsunade bufou, sua frustração fervendo. Gastar 200 milhões em um casamento é loucura. Se você tem tanto dinheiro sobrando, você pode muito bem me ajudar a realizar meu sonho de infância. Seu sonho de infância? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Ah, você quer dizer, ganhar todos os cassinos do mundo? Capítulo 222. Tsunade tinha um sonho de infância que muito poucas pessoas conheciam. Não era para se tornar Hokage, como a maioria esperaria. Em vez disso, seu sonho era ganhar em todos os cassinos do mundo. Apenas Jiraiya e Orochimaru sabiam desse sonho em particular. No entanto, todos também sabiam que a sorte de Tsunade no jogo era lendariamente ruim. Ganhar? Isso era algo que acontecia puramente por acidente e raramente. Ei, você realmente se lembrou? Tsunade disse, corando levemente com um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Ter seu sonho de infância exposto por Orochimaru foi muito embaraçoso, principalmente porque ela mesma quase havia se esquecido dele. Mas antes que ela pudesse se defender mais, Orochimaru disse uma frase que quase a deixou tonta. Esse seu sonho de infância é praticamente impossível, ele disse com naturalidade. Mesmo se eu lhe desse outros 200 milhões, você ainda não conseguiria alcançá-lo. Honestamente, se eu fosse me esforçar em algo tão difícil, eu poderia muito bem trabalhar para alcançar a paz mundial. Provavelmente seria mais fácil. Você, como pode dizer isso? Tsunade retrucou, claramente irritada. Meu jogo é realmente tão ruim assim? Isso não é sobre suas habilidades de jogo, Orochimaru respondeu, balançando a cabeça. Vamos parar de falar sobre isso. Vá chamar Kushina para mim. Minha técnica de selamento precisa de alguns ajustes. Tsunade suspirou, claramente não querendo deixar a conversa terminar nos termos dele, mas acabou cedendo. Tudo bem, mas 200 milhões. Ela murmurou baixinho enquanto se afastava. É o suficiente para me fazer querer chorar. Todos em Konoha sabiam sobre o casamento de Orochimaru e Tsunade e em poucos dias quase todos receberam convites. A notícia de que o orçamento extravagante do casamento ultrapassava 200 milhões de rios rapidamente se tornou o assunto mais quente na vila. Se existissem mídias sociais neste mundo, a história sem dúvida teria sido tendência por uma semana inteira, dominando todas as conversas. Afinal, 200 milhões de ryu era uma soma astronômica para ninjas. Mesmo o Jonin mais rico não teria conseguido economizar tanto em várias vidas. O tempo voou e logo chegou o dia do casamento. 6 de junho, ano 36 de Konoha. Toda a vila de Konoha estava fervilhando de excitação. Desde o início da manhã, o local do casamento, um espaço ao ar livre dedicado a grandes reuniões, já estava lotado. O termo ruas vazias nem começa a descrever a cena. Quase toda a vila apareceu, e a multidão se estendia até onde a vista alcançava. Este foi um casamento diferente de qualquer outro. A escala e a grandeza eram uma prova do orçamento de 200 milhões de ryu. A lista de convidados incluía quase todos os clãs proeminentes de Konoha, os clãs Hyuga, Uchiha, Aburame, Nara, Yamanaka, Akimichi e Inuzuka, entre outros. Até Hiruzen e os altos escalões da vila estavam presentes. Kushina e muitos outros civis se juntaram às celebrações, enquanto apenas alguns ninjas designados para patrulhas de fronteira ou missões críticas estavam ausentes. Até Jiraiya havia retornado da Vila do Som ao ouvir as notícias. O número de convidados chegou a quase 10 mil pessoas. É incrível, Mikoto disse com admiração, seu tom cheio de surpresa e admiração enquanto olhava para o mar de pessoas. Konoha nunca tinha visto um casamento como esse antes. Enquanto ninjas normalmente levavam seus casamentos a sério, eles raramente iam a tais extremos. Até mesmo o próprio casamento de Hiruzen não tinha sido tão grandioso, tinha sido um evento privado com a presença apenas de figuras-chave. Mas isso quebrou todos os recordes. Parada perto da entrada, Kushina puxou a manga de Orochimaru, sua expressão cheia de preocupação. Orochimaru-sama, isso não é um pouco demais? Quero dizer, todo esse dinheiro gasto em um evento. Sua mente vagou para os órfãos de guerra que lutavam para sobreviver a cada dia, muitas vezes ficando sem comida. Para ela, a exibição extravagante parecia um desperdício. Orochimaru, no entanto, não pareceu compartilhar o sentimento dela. Olhando para a grande multidão, ele murmurou para si mesmo, não é desperdício nenhum. Diferentemente da maioria dos ninjas, Orochimaru tinha uma perspectiva única sobre riqueza. No mundo ninja, o dinheiro era frequentemente gasto em missões, armas ou recursos militares.
Gastá-lo em uma celebração pessoal como essa era praticamente inédito. O caos do local ao ar livre, o número sem precedentes de convidados, essas eram coisas que Orochimaru podia ignorar. Para ele, isso era mais do que apenas um casamento. Era um evento único na vida, e ele queria fazer do seu jeito. Se foram necessários 200 milhões de ryu para que isso acontecesse, que assim seja. A cerimônia em si foi grandiosa, mas caótica, com tantos participantes lutando para encontrar espaço. Mas nada disso importava para Tsunade, que parecia radiante em sua maquiagem de noiva, sua beleza amplificada pela ocasião alegre. Em meio à multidão agitada, Jiraiya finalmente encontrou Orochimaru e Tsunade. Hahaha! Orochimaru, Tsunade, vocês dois finalmente conseguiram! Jiraiya exclamou com um largo sorriso. Seus sentimentos por Tsunade estavam enterrados há muito tempo. Após perceber a profundidade do vínculo dela com Orochimaru, ele silenciosamente deixou de lado quaisquer emoções persistentes. Sua única razão para retornar a Konoha era oferecer seus sinceros parabéns. Jiraiya, Orochimaru cumprimentou, sua indiferença habitual substituída por um calor raro. Diferentemente da maioria das pessoas, a presença de Jiraiya era significativa para ele. Como um dos poucos que ele considerava um amigo verdadeiro, Orochimaru valorizava suas palavras de uma forma que não fazia para os outros. Pela primeira vez em muito tempo, Orochimaru bebeu livremente. No final do dia, as festividades acabaram, e Orochimaru se viu deitado na cama, com a visão um pouco turva por causa do álcool. Virando a cabeça, ele observou Tsunade removendo sua maquiagem de noiva, sua aparência radiante ainda fresca em sua mente. Ele sorriu fracamente. Então é assim que é se casar? O pensamento permaneceu brevemente, mas não pareceu particularmente especial para ele. Ele rapidamente fechou os olhos, permitindo que o sono o reivindicasse. Tsunade, enquanto isso, olhava para a forma adormecida de Orochimaru. As memórias de seus anos juntos, da infância até este exato momento, correram por sua mente. Eu realmente casei com ele? Ela não conseguiu deixar de rir baixinho para si mesma. Silenciosamente, ela caminhou até ele, tirando os sapatos e a capa dele antes de cobri-lo com um cobertor. Depois, ela tirou seu próprio traje de casamento e subiu na cama ao lado dele. Apagando a luz, ela colocou os braços ao redor dele, segurando perto enquanto o sono a dominava. Capítulo 223. As ações silenciosas de Tsunade, como cobrir cuidadosamente Orochimaru com um cobertor, eram naturalmente desconhecidas para ele. Tendo bebido mais do que o normal, Orochimaru estava completamente indefeso, algo atípico dele. Se alguém tivesse a intenção de assassiná-lo, esse momento teria sido sua melhor oportunidade. Infelizmente para qualquer assassino em potencial, esta era Konoha, um dos lugares mais seguros do mundo ninja. E com Tsunade ao seu lado, a chance de tal tentativa era virtualmente inexistente. Apesar das notórias lutas políticas internas de Konoha, ela permaneceu muito mais segura do que as vilas ninjas de nações menores, onde os riscos de traição ou ataques repentinos eram significativamente maiores. Aqui, sob a proteção vigilante de Tsunade, Orochimaru não tinha nada a temer. Na verdade, os relacionamentos de Orochimaru com os outros ninjas de Konoha eram distantes, na melhor das hipóteses. Embora seu nome fosse conhecido por todos, ele sempre foi uma figura solitária, mais preocupado com sua pesquisa do que em formar conexões. O casamento, por mais grandioso e animado que parecesse, foi frequentado por muitos que vieram por curiosidade ou simplesmente pelo espetáculo, em vez de afeição genuína. Essa dura realidade deixou Orochimaru com uma peculiar sensação de solidão em meio à multidão. Dezenas de milhares vieram celebrar seu casamento, mas apenas um punhado eram pessoas que ele realmente conhecia ou se importava. E entre eles, não havia nenhum membro real da família para falar, um sentimento que só um verdadeiro órfão poderia entender. O casamento extravagante agitou Konoha por dias, com seu custo surpreendente de 200 milhões de ryu se tornando o assunto da vila. No entanto, apesar do burburinho, ninguém ousou tentar replicar tal espetáculo. O preço estava além do alcance de cidadãos comuns e até mesmo da maioria dos clãs ninja. À medida que a excitação diminuía gradualmente, a vida de Konoha retornava ao seu ritmo normal. Para Orochimaru, no entanto, o casamento não era o fim, era o começo. O que mudou em sua vida depois do casamento? Não muito. Se perguntado, Orochimaru provavelmente responderia que não havia nenhuma diferença significativa. Conhecendo Tsunade há tanto tempo, as formalidades do casamento não alteravam suas vidas cotidianas. Era pouco mais que um rótulo, um reconhecimento do que já existia entre eles. Após o casamento, Jiraiya, que havia retornado brevemente a Konoha para o evento, viu-se inquieto. Incapaz de permanecer ocioso, ele logo partiu novamente, voltando para a vila do Ninja do Som, onde seu trabalho o aguardava. Enquanto isso, Danzo começou a procurar por Konoha por novos sujeitos experimentais para atender às necessidades dele e de Orochimaru. Com essas coisas em andamento, Orochimaru se viu com uma quantidade incomum de tempo livre. E sendo alguém que detestava a ociosidade, ele naturalmente buscou um novo projeto para ocupar sua mente, o desenvolvimento de androides. Embora conduzir experimentos em larga escala em Konoha estivesse fora de questão, pesquisas teóricas e verificações em pequena escala ainda eram possíveis. Certa tarde, Tsunade se aproximou dele curiosamente enquanto ele trabalhava. Orochimaru, ela perguntou, como exatamente você conseguiu fundir os limites da linhagem? Qual é o seu segredo? Ciência, Orochimaru respondeu simplesmente. Ciência? Tsunade ecoou, pensando sobre isso. Isso faz sentido.
Se você tivesse essa habilidade quando criança, eu saberia sobre isso. Orochimaru não deu mais detalhes, deixando que ela tirasse suas próprias conclusões. Embora ele tenha compartilhado muito com Tsunade ao longo do tempo, ainda havia coisas que ele escondia dela, como a existência de seu sistema. No entanto, ele tinha sido excepcionalmente aberto com ela sobre suas outras habilidades. Até mesmo sua posse do Mangekyou Sharingan não era segredo para ela. Agora, Tsunade também entendeu a verdade por trás do misterioso desaparecimento do terceiro Kazekage. Não foi apenas sorte ou intervenção divina que derrubou Kazekage, foi o trabalho calculado e metódico de Orochimaru. A conversa mudou para ninjutsu, um tópico que sempre fascinou Tsunade. Ninjutsu. Quanto mais melhor, certo? Ela refletiu em voz alta. Orochimaru balançou a cabeça. Não necessariamente. Uma grande variedade de habilidades não tem sentido se você não tem maestria ou foco. Pegue Kakashi, por exemplo. Ele conhece 1000 técnicas, mas em batalha ele depende principalmente de um punhado, o Sharingan e o Haikiri. O que ele queria dizer era claramente qualidade em vez de quantidade. Para Orochimaru, o caminho do desenvolvimento foi igualmente seletivo. Seu foco estava em técnicas que complementavam seus objetivos e forças pessoais, o Sharingan, a liberação de madeira, a liberação magnética, a técnica do deus voador do trovão e o Senjutsu. A combinação dessas habilidades lhe deu versatilidade e poder para lidar com qualquer situação. Em julho do ano 36 de Konoha, a vila já havia se estabelecido em uma rotina pacífica. No escritório do Hokage, Hiruzen estava perto das grandes janelas do chão ao teto, observando as ruas movimentadas abaixo. Com a guerra para trás, a atenção do terceiro Hokage se voltou para dentro, focando no desenvolvimento de Konoha. Enquanto escaramuças ocasionais de fronteira persistiam, elas não representavam nenhuma ameaça significativa. Sob a defesa persistente de Tsunade, uma instituição de treinamento profissional para ninjas médicos foi criada. Embora sua proposta de integrar ninjas médicos em todas as equipes ainda não tivesse obtido aprovação total, as escolas, instalações médicas, programas de pesquisa e sistemas de treinamento de Konoha estavam todos progredindo de forma constante. No entanto, mesmo com esses sucessos, uma preocupação persistia na mente de Hiruzen, Danzo. Danzo era um espinho em seu pé desde a juventude, mas sua colaboração contínua com Orochimaru era o que realmente preocupava o terceiro Hokage. Orochimaru era seu discípulo mais talentoso e querido, alguém com potencial ilimitado. Mas as interações frequentes entre Orochimaru e Danzo eram um sinal preocupante. Se suas ações fossem longe demais, as consequências poderiam ser terríveis. Hiruzen suspirou profundamente, uma sombra de desconforto nublando sua expressão. Só posso esperar que nenhum de vocês faça algo que não possa ser desfeito. Naquela noite nos arredores de Konoha, dentro de um laboratório escondido, Orochimaru estava diante de um grupo de 7 ou 8 crianças, cada uma variando em altura e constituição física. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Eles foram preparados adequadamente? Danzo, parado ali perto, assentiu. Conforme instruído. Eles foram limpos, alimentados e não consumiram água alguma. Ótimo, respondeu Orochimaru, pegando várias seringas imaculadas cheias de um líquido claro e brilhante. Quando ele começou a tirar as doses do frasco, a expressão de Danzo escureceu um pouco. Orochimaru, Sarutobi provavelmente está ciente de nossas interações frequentes, disse Danzo, com a voz baixa e séria. Isso não era de se esperar? Orochimaru respondeu sem olhar para cima, com um tom calmo. Esperado sim, mas devemos permanecer cautelosos. Se ele descobrir a extensão total desses experimentos, será desastroso para nós dois. Qual é o seu plano? Eu ordenei que meus subordinados construíssem laboratórios adicionais em outro lugar. Se este for descoberto, vamos abandonar isso. Orochimaru terminou por ele, assentindo levemente. Isso se alinha com seus métodos usuais. Danzo também assentiu. Você precisa de mais alguma coisa aqui? Há uma coisa, disse Orochimaru, injetando soro de aprimoramento genético diluído na primeira criança. Ele olhou para Danzo. As células do primeiro Hokage. Ainda estamos carentes. De quanto mais você precisa? Orochimaru pausou, seus olhos dourados brilhando fracamente. Leve-me aos restos do primeiro Hokage, ele disse, sua voz firme. Danzo considerou isso por um momento antes de concordar. Muito bem. Termine seu trabalho aqui primeiro. Eu espero por você lá fora. Sem mais nenhuma palavra, Danzo saiu do laboratório. Orochimaru metodicamente injetou cada criança, seus olhos assustados traindo seu terror enquanto o soro entrava em suas veias. Uma vez que o procedimento foi concluído, ele deixou o laboratório, seguindo Danzo para fora. Danzo deu instruções aos seus agentes da raiz para monitorar as crianças e garantir sua sobrevivência antes de levar Orochimaru para um local escondido perto de Konoha. No fundo de uma câmara fortemente guardada havia um caixão reforçado, preso com grossas correntes de ferro e cercado por selos complexos. O olhar de Orochimaru permaneceu no caixão, sua expressão calma, mas calculista. Deve ser aqui que os restos mortais do primeiro Hokage são mantidos. Capítulo 224. Danzo apoiou incondicionalmente a pesquisa de Orochimaru. Afinal, Orochimaru estava criando talentos para ele, um bem inestimável para suas ambições. Danzo não tinha razão para se opor. Além disso, as celas do primeiro Hokage podem ter sido um segredo bem guardado para outros, mas para Orochimaru, dificilmente eram informações confidenciais. Por essa razão, Danzo não hesitou em levá-lo para ver os restos mortais de Senju Hashirama. Abra, ordenou Danzo.
Dois agentes da raiz deram um passo à frente, destrancando rapidamente as grossas correntes e removendo os selos. Quando as pesadas travas se abriram, a tampa sólida do caixão foi levantada. Lá dentro estava o primeiro Hokage, Senju Hashirama, um homem de cabelos pretos, vestido com calça simples, mas sem camisa, e com o corpo assustadoramente bem preservado. Orochimaru deu um passo à frente lentamente, seus olhos dourados estudando a figura lendária no caixão. Até ele não conseguiu deixar de se maravilhar. Este é realmente o deus do mundo Shinobi, ele pensou. Mesmo na morte, o corpo de Hashirama irradiava uma vitalidade sobrenatural. Suas células continuaram a se regenerar e reproduzir, um fenômeno inédito em humanos normais. Uchiha Madara tinha mordido um pedaço da carne de Hashirama no passado, e até mesmo Danzo uma vez enxertou as células em seu próprio corpo. No entanto, agora, o corpo de Hashirama parecia completamente inteiro, sem nenhum sinal dos ferimentos anteriores. Foi milagroso. Claro, Orochimaru não ficou surpreso que o corpo de Hashirama não tivesse se decomposto. Técnicas de preservação eram comuns o suficiente, e se ninjas comuns podiam preservar cadáveres. Não era exagero supor que o escalão superior de Konoha tinha acesso a métodos muito mais avançados. Orochimaru estendeu a mão, sua mão brilhando fracamente com chakra. Sem hesitar, ele colocou a palma na testa de Hashirama. Orochimaru, o que você está fazendo? Danzo perguntou bruscamente, franzindo a testa enquanto observava. Nada demais, Orochimaru respondeu calmamente. Só checando uma coisa. Verificando? Verificando o quê? Danzo perguntou, sua suspeita crescendo. Ele acha que o primeiro Hokage ainda está vivo? É difícil de explicar, Orochimaru disse vagamente, retirando a mão. Na verdade, ele estava procurando vestígios do chakra de Azura no corpo de Hashirama. Orochimaru ainda não tinha certeza do que eram os chakras de Azura e Indra em essência. Eles eram simplesmente um tipo de energia ou representavam algo físico? De acordo com seu entendimento de como Uchiha Madara despertou o Rinnegan, o chakra de Madara estava ligado a Indra, enquanto o chakra de Hashirama pertencia a Azura. Mas se ambos tivessem morrido, esse chakra ainda existiria? Se assim fosse, como poderia reencarnar em outros? E se não, então por que as células de Hashirama ainda exibiam uma vitalidade tão espantosa? Certamente essa vitalidade estava ligada ao chakra de Azura, mas ele continuou a prosperar até agora. Orochimaru suspirou e balançou a cabeça, afastando o pensamento. Isso não era algo que ele poderia resolver no momento. Vou precisar de uma amostra maior dessa vez, ele disse finalmente, sua voz firme. 2 vezes a quantidade da última vez. Danzo assentiu e gesticulou para que os agentes prosseguissem. Um deles deu um passo à frente e cortou cuidadosamente um pedaço de carne do braço de Hashirama, colocando-o em um frasco de poção especializado. Após passar por mais processamento e selagem, a amostra estava pronta. Orochimaru e Danzo deixaram a câmara secreta juntos. Com a perícia de Orochimaru, não havia necessidade técnica de obter amostras frescas repetidamente. Por meio de clonagem e divisão celular, ele podia regenerar quantidades ilimitadas de células. No entanto, a pequena quantidade de material que ele havia obtido anteriormente havia sido amplamente usada. Cultivar mais com o que restava teria sido demorado e ineficiente, então fazia sentido coletar material adicional enquanto ele tinha a oportunidade. Desta vez, a quantidade deve ser suficiente. Os dias seguintes foram consumidos por experimentos. Orochimaru passava a maior parte do tempo viajando entre Konoha e seu laboratório, concentrando-se em refinar suas técnicas de modificação genética. Sua abordagem foi direta: usar fluido de aprimoramento genético diluído para melhorar gradualmente o físico das crianças. A modificação genética era diferente da fusão genética. O objetivo não era criar uma transformação perfeita, mas sim estabelecer um físico forte e fundamental. Uma única dose do fluido de aprimoramento primário, quando diluído, poderia fortalecer quase 10 indivíduos. Era um método eficiente e de custo relativamente baixo, embora Danzo tenha suportado o fardo financeiro inteiramente. Sem o conhecimento de Danzo, Orochimaru estava usando seu fluido de fortalecimento patenteado para os experimentos. Danzo forneceu 3 grupos de crianças no total, cada um consistindo de cerca de 8 indivíduos. Orochimaru os dividiu em grupos separados para a transformação, garantindo que ele pudesse monitorar de perto o progresso deles. Por meio ano, Orochimaru permaneceu no solo, incapaz de se aventurar muito longe devido à necessidade de observações diárias e registros meticulosos. 6 meses depois, no topo de uma montanha remota a vários quilômetros de Konoha, o solo estava cheio de crateras e detritos. 2 figuras, um homem e uma mulher, se enfrentavam na clareira. Pegue isso! Tsunade gritou, seu punho batendo no chão com um impacto estrondoso. O chão tremeu sob a força, dividindo-se em grandes fissuras à medida que a onda de choque se espalhava. Orochimaru saltou para trás agilmente, evitando o impacto do ataque. Tsunade, seus socos são poderosos, eu admito, ele disse com um sorriso irônico. Mas sua velocidade deixa muito a desejar. Pare de falar besteira e lute comigo direito. Tsunade retrucou, empurrando o chão com os dedos dos pés e se lançando alto no ar. Com um grito retumbante, ela caiu como um meteoro, seu punho batendo no chão e deixando uma cratera enorme de quase 100 metros de largura. A onda de choque lançou pedras e destroços voando em todas as direções. De pé no meio do caos, Tsunade flexionou os dedos. Desde que despertei meu corpo sábio, minha força cresceu exponencialmente. Você sabe o que vai acontecer se eu te acertar com um golpe limpo, não sabe, Orochimaru?
Não se preocupe, Orochimaru respondeu suavemente, desviando do ataque com facilidade. Eu não vou te dar essa chance. Antes que Tsunade pudesse responder, ela notou algo incomum. A poeira começou a baixar, revelando inúmeras lâminas brilhantes pairando no ar. O que são essas? Tsunade murmurou, seus olhos se arregalando ao reconhecer o formato icônico. Lâminas Kusanagi? Tantas? Com um sorriso confiante, Orochimaru gesticulou em direção às espadas flutuantes. Você sabe como eu chamo esse movimento? O que? Eu chamo isso de formação das 10.000 espadas. Com um movimento de pulso, o enxame de espadas Kusanagi desceu em direção a Tsunade em uma onda implacável, suas lâminas afiadas brilhando ameaçadoramente. A escala do ataque não deixou espaço para fuga. O som de lâminas cortando o ar encheu a clareira enquanto o solo, já castigado, era ainda mais dilacerado pelo ataque. Não espere que eu me contenha só porque somos casados, gritou Orochimaru, com a voz cheia de zombaria brincalhona. Ah, você acha que pode me derrotar com um truque barato como esse? A voz de Tsunade soou desafiadora de dentro da fumaça e dos destroços. Orochimaru estreitou os olhos, intrigado pela confiança dela. Quando a poeira baixou, sua curiosidade se transformou em surpresa genuína. No meio dos destroços havia um enorme portão sobrenatural, com um design imponente e ameaçador. Isso! Rashomon! Orochimaru exclamou. Quando você aprendeu essa técnica? Capítulo 225. A formação das 10.000 espadas de Orochimaru, uma combinação de liberação magnética e jutsu do clone das sombras de Shuriken, foi um ataque visualmente espetacular. Ao aplicar o princípio da clonagem de sombras de Shuriken à sua espada Kusanagi, ele foi capaz de criar múltiplas cópias e controlá-las com liberação magnética, lançando uma ofensiva em larga escala. Mas, na verdade, era ineficiente e impraticável. O consumo de chakra era imenso, e seu potencial destrutivo era facilmente neutralizado por uma parede de terra forte o suficiente. Mesmo que o ataque pudesse romper tal defesa, o atraso daria à maioria dos oponentes tempo suficiente para se esquivar. Orochimaru não estava preocupado em usar essa técnica contra Tsunade. Ele assumiu que ela simplesmente contra-atacaria jogando pedras ou detritos nele. O que ele não esperava era que Tsunade invocasse Rashomon. Quando o enorme portão infernal se materializou e parou cada uma de suas espadas Kusanagi, Orochimaru sentiu uma pontada de desconforto. Rashomon foi originalmente desenvolvido pelo primeiro Hokage como um jutsu defensivo definitivo. Mesmo invocar apenas um portão exigia uma quantidade significativa de chakra. Hashirama podia invocar 5. O próprio Orochimaru conseguiu invocar 3 portões durante sua colaboração com Danzo, usando as células do primeiro Hokage como base. Mas Tsunade? Eu nunca tive chakra suficiente antes, Tsunade disse com um sorriso orgulhoso, saindo de trás do portão imponente. Eu sempre tive que economizar meu chakra para curar meus companheiros, então não me incomodei em aprender. Mas agora, bem, as coisas são diferentes. Ela flexionou os punhos, seu tom confiante. Com as reservas de chakra do meu corpo sábio, posso finalmente dominar técnicas que eu nem conseguia tentar antes. Eu quase esqueci, Orochimaru disse, sua expressão ilegível. Essa técnica originalmente pertenceu ao seu avô. Era verdade. Ele havia momentaneamente ignorado a linhagem de Tsunade como neta do primeiro Hokage. Com seu novo corpo imortal e reservas de chakra aumentadas, era natural que ela revisitasse o legado de sua família e aprendesse técnicas como Rashomon. Enquanto os dois trocavam palavras, fumaça branca começou a subir pelo campo de batalha. O portão Rashomon desapareceu, junto com as incontáveis espadas Kusanagi, que se reformaram em uma única lâmina e voaram de volta para a mão de Orochimaru. Bem então, podemos continuar, marido? Tsunade provocou, seu sorriso aumentando. À menção de marido, Orochimaru sentiu uma leve contração no canto da boca. Desde o casamento, Tsunade passou a se dirigir a ele dessa forma sempre que podia. Embora inicialmente o tenha pego desprevenido, ele se acostumou. Ele acenou com a mão desdenhosamente e devolveu a espada Kusanagi para sua dimensão alternativa. Vamos encerrar o dia. Não estamos longe de Konoha e com todo esse barulho, alguém virá nos procurar em breve. Tudo bem, tudo bem. Vamos voltar, Tsunade concordou. Num piscar de olhos, Orochimaru apareceu ao lado dela, colocando uma mão em seu ombro. Com 2 teletransportes rápidos usando a técnica Deus Voador do Trovão, a dupla retornou para Konoha. A kunai que ele enterrou com antecedência tornou a jornada fácil, destacando mais uma vez a conveniência absoluta da técnica Deus Voador do Trovão. Não era apenas uma habilidade de combate poderosa, mas também era a ferramenta definitiva para viagens. Enquanto uma marca Deus Voador do Trovão existisse, o usuário poderia se teletransportar para qualquer lugar instantaneamente, como se explorasse uma brecha na própria realidade. É claro que a sessão de treino não foi motivada por nenhum conflito pessoal. Ambos entenderam que uma vida pacífica poderia enfraquecer suas habilidades de combate, então eles lutaram para se manterem afiados. E sua escolha de um campo de batalha isolado foi para proteger o segredo de suas respectivas habilidades. Não eram apenas as técnicas de Orochimaru que precisavam ser mantidas escondidas, o uso da liberação de madeira por Tsunade era igualmente sensível. Mais tarde, de volta a casa, Tsunade contou um detalhe curioso da batalha anterior. Você disse que seu Mangekyou Sharingan tem uma dimensão diferente? Ela perguntou. Milímetro, afirmou Orochimaru. Então, quando você guardou a espada Kusanagi antes, por que não ativou seu Mangekyou? Orochimaru hesitou por um momento, então desviou com um comentário improvisado. Não se preocupe com esses detalhes.
Tsunade estreitou os olhos, mas deixou o assunto de lado. Na verdade, o Mangekyou Sharingan de Orochimaru lhe concedeu acesso a uma dimensão alternativa pessoal, permitindo que ele armazenasse itens dentro dela. No entanto, sua funcionalidade era limitada em comparação ao Kamui de Uchiha Obito. Ao contrário de Obito, Orochimaru não podia entrar em sua própria dimensão, nem podia enviar outros para ela. Sua dimensão alternativa era essencialmente um espaço de armazenamento, útil apenas para selar ferramentas ninja ou outros itens. Sua única vantagem era a velocidade. O Mangekyou de Orochimaru permitia que ele absorvesse objetos como kunai ou shuriken arremessados instantaneamente, simplesmente focando neles. Quanto a armazenar itens sem usar seu Mangekyou, isso foi graças ao seu sistema. Tsunade tinha suas suspeitas sobre algumas das habilidades dele, mas, no fim das contas, ela não as questionou muito profundamente. Qualquer explicação que Orochimaru lhe desse, ela se viu aceitando sem hesitação. O mesmo aconteceu com o tema de ter filhos. Orochimaru descartou a ideia, dizendo, agora não é o momento certo. Se tivermos um filho agora, não terei tempo para criá-lo ou educá-lo adequadamente. Embora decepcionada, Tsunade cedeu. Toque, toque, toque. Uma batida repentina na porta quebrou a tranquilidade da tarde. Orochimaru, que tinha acabado de retornar de sua sessão de sparring, franziu a testa. Eram 4 da tarde, um horário estranho para visitantes. Quem poderia ser? Quando ele abriu a porta, ele se viu cara a cara com uma jovem mulher de longos cabelos pretos. Mikoto, o que você está fazendo aqui? Orochimaru perguntou, sua confusão evidente. Uchiha Mikoto parecia envergonhada, seu rosto levemente corado. Tsunade-sama me pediu para vir. Tsunade? Orochimaru levantou uma sobrancelha. Que razão Tsunade poderia ter para chamar Mikoto? Os dois não tinham exatamente o relacionamento mais amigável, considerando os rancores familiares e pessoais entre os clãs Senju e Uchiha. Tsunade, ele gritou, por que Mikoto está aqui? A voz de Tsunade soou de outra sala. Eu pedi para ela vir. Deixe-a entrar. Orochimaru permitiu que Mikoto entrasse e logo descobriu o motivo de sua visita. Aparentemente, Tsunade a chamou para limpar a casa. Após o casamento, Tsunade foi morar com Orochimaru, deixando Navaki para viver sozinho no complexo Senju. Enquanto Tsunade conseguia lidar com tarefas domésticas básicas, ela era muito mais preguiçosa que Orochimaru e frequentemente delegava a limpeza para outros. Mas o que intrigou Orochimaru foi que Tsunade procurou especificamente Uchiha Mikoto para essa tarefa todas as vezes. Você tem pedido para ela limpar a casa regularmente? Orochimaru perguntou, sentado com Tsunade na sala de estar. É isso mesmo, Tsunade respondeu casualmente. Por que ela? Tsunade sorriu, imitando a expressão indiferente de Orochimaru. Você não acha que ela está ficando cada vez mais bonita? O que isso tem a ver com fazê-la limpar a casa? Orochimaru perguntou, perplexo. Para que você possa vê-la com mais frequência, é claro. Orochimaru ficou sem palavras. Capítulo 226. Após a explicação de Tsunade, Orochimaru rapidamente entendeu seu raciocínio. Foi totalmente intencional da parte de Tsunade que Mikoto viesse regularmente. O propósito dela era simples, ela queria injetar um pouco de diversão em suas vidas monótonas. O mundo ninja atual carecia de entretenimento. Não havia teatros, jogos, distrações adequadas. Como um casal sem filhos, Orochimaru e Tsunade se viram com bastante tempo livre. Em seu nível de força, não havia necessidade de treinar indefinidamente, e para alguém tão enérgico quanto Tsunade, o tempo ocioso rapidamente se tornava tédio. No início, ela jogava ocasionalmente, mas depois que Orochimaru a criticou algumas vezes, ela finalmente parou. A partir daí, ela começou a procurar novas maneiras de se divertir. Uchiha Mikoto, ao que parecia, havia se tornado uma de suas muitas fontes de entretenimento. Tsunade notou algo curioso. Mikoto parecia abrigar um interesse sutil em Orochimaru. Ela não agiu sobre isso, é claro, mas como uma das Sannin lendárias. Tsunade facilmente percebeu os olhares fugazes e expressões subconscientes que Mikoto ocasionalmente exibia. Orochimaru, com seus instintos mais aguçados, naturalmente também percebeu isso. Orochimaru suspirou, suas suspeitas confirmadas. A atitude desenfreada de Tsunade era, sem dúvida, resultado de sua natureza despreocupada, embora travessa, intensificada por sua vida pacífica juntos. Mikoto, você pode nos fazer uma xícara de chá? Tsunade gritou de repente. Claro, Tsunade-sama. Por favor, espere um momento, veio a resposta suave e gentil de Mikoto da cozinha. Observando a cena se desenrolar, Orochimaru se levantou, balançando a cabeça, impotente. Você é tão chata, ele murmurou. Oh, marido, não vá embora agora, Tsunade provocou, seu tom despreocupado. Não tenho tempo para seus jogos, Orochimaru disse, acenando para ela enquanto começava a andar em direção ao quintal. Preciso me concentrar em melhorar minha técnica do deus voador do trovão. Tsunade não o impediu. Quando Orochimaru saiu, ela riu para si mesma, claramente entretida. Na verdade, Orochimaru concordou em se casar com Tsunade por uma razão bastante pessoal. Ele queria experimentar uma sensação de realização espiritual, um lar, que ele nunca teve antes. Na presença dela, ele encontrou algo parecido com esse sentimento. Mas quanto a Konoha em si, ele não odiava a vila, mas também não conseguia se obrigar a amá-la de verdade. No quintal, Orochimaru se concentrava em seu treinamento. O espaço brilhou levemente enquanto várias kunai do deus voador do trovão voavam no ar, pairando brevemente antes de se espalharem em diferentes direções.
O foco atual de Orochimaru não era a técnica do deus voador do trovão em si, mas os intervalos entre cada teletransporte. Em sua memória, o domínio da técnica por Minato era perfeito. Seus movimentos em batalha teleportando para frente, para trás e de um lado para o outro eram executados sem a menor pausa. Em contraste, o segundo Hokage, Senju Tobirama, teve um pequeno atraso entre cada teletransporte. Embora fosse apenas 1 ou 2 segundos, mesmo uma pausa tão minúscula poderia ser fatal em batalha. Orochimaru estava determinado a fechar essa lacuna. Dentro da casa, Tsunade olhou para o quintal, onde Orochimaru estava absorto em seu treinamento. De repente, ela se sentiu um pouco entediada. Seu olhar se voltou para a cozinha, onde Mikoto preparava chá diligentemente. Uma ideia se formou na mente de Tsunade. Ela se levantou e caminhou até a mulher mais jovem. Mikoto, ela começou, com um tom casual. Por que você não me ensina a fazer chá? Hein? Tsunade-sama, você quer aprender isso? Mikoto perguntou, surpresa. Por que não? De qualquer forma, estou só sentado por aí. E assim, na cozinha da mansão de Orochimaru, duas mulheres, uma do clã Uchiha e a outra do clã Senju, estavam juntas, discutindo a arte de fazer chá. A visão era incomum, quase surreal. Se qualquer outra pessoa tivesse testemunhado, certamente teria se tornado o assunto de Konoha. O fim prematuro da Segunda Guerra Ninja deu às principais nações uma rara oportunidade de descansar e reconstruir. Konoha usou o tempo para crescer rapidamente, e as outras grandes nações também não ficaram ociosas. Cada uma estava focada em desenvolvimento, diplomacia e preparação estratégica. Ao norte da Terra do Fogo ficava a Terra do Gelo, um país pequeno e comum, muitas vezes esquecido. Sua falta de características notáveis significava que raramente passava pela cabeça de alguém. No entanto, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, ele se tornaria um campo de batalha proeminente. Atualmente a Terra do Gelo faz fronteira com a Terra da Cachoeira a oeste e fica de frente para o mar aberto ao norte. Um enorme navio navegava por essas águas do norte, com seu convés ocupado por um grupo de ninjas de pele escura usando os protetores de testa da Vila da Nuvem Oculta. No leme do navio estava um velho de pele escura, cabelos longos amarelo claros e uma barba espessa. Sua estrutura muscular irradiava poder, e a tatuagem do kanji para trovão estava estampada em seu ombro direito. Ele foi o terceiro Raikage, conhecido como a lança mais forte e o escudo mais forte. Com os braços cruzados, o terceiro Raikage olhou silenciosamente para o oeste sobre o mar calmo, perdido em pensamentos. Gaivotas ocasionalmente voavam, seus gritos quebrando o silêncio. Raikage-sama, está tudo pronto, relatou respeitosamente um ninja da nuvem carregando uma espada. O terceiro Raikage deu um leve aceno. Que todos descansem por enquanto. Sim, senhor. Atrás dele estava um homem mais jovem que tinha uma semelhança impressionante com ele, compartilhando pelo menos 70% de suas características. Este era ninguém menos que seu filho, o futuro quarto Raikage. Afranziu a testa levemente, sua voz tingida de confusão. Pai, por que estamos encontrando-os no mar? Se houver um conflito, este terreno nos coloca em desvantagem. Apesar de sua natureza impetuosa, o jovem possuía o olhar aguçado de um futuro Kage. Era óbvio que o combate aquático enfraqueceria as forças da nuvem oculta. Com a maior parte de seu chakra sintonizado com relâmpagos, lutar no mar os prejudicaria tanto quanto forçar um mestre do estilo aquático a lutar no deserto. A voz profunda do terceiro Raikage retumbou em resposta. Este local é perto o suficiente de nossa terra para uma retirada segura. Se as coisas derem errado, eles não serão capazes de nos parar. Ele fez uma pausa, seu olhar inabalável. Além disso, o fato de eles terem concordado em nos encontrar aqui depois de viajarem uma distância tão grande mostra sua sinceridade. Assentiu, aceitando relutantemente o raciocínio do pai. Isso faz sentido. Espere, olhe. Eles estão aqui. Capítulo 227. O céu se estendia largo e azul como uma folha infinita de papel imaculado. Algumas nuvens finas flutuavam preguiçosamente, suas bordas suavizadas pela luz do sol. De repente, pequenos pontos pretos apareceram no horizonte, pairando sobre o mar tranquilo. No início eles estavam muito longe para discernir claramente, seus detalhes obscurecidos pela distância. No entanto, rapidamente ficou claro que eles estavam se movendo, voando na verdade, e se aproximando a uma velocidade notável. Em instantes, seus contornos se tornaram visíveis. Não eram navios nem pássaros, eram pessoas. 14 indivíduos no total voando pelo ar. Liderando o grupo estava um velho diminuto envolto em um cachecol vermelho e vestindo um colete verde listrado. Ao lado dele estava um homem largo e musculoso em um uniforme caqui. Atrás dos dois estavam 12 subordinados, todos vestidos com trajes de ninjas de elite de Iva. A visão de 14 pessoas voando juntas pelo céu foi nada menos que espetacular. Inacreditável, murmurou um ninja de como do navio abaixo, com a voz cheia de admiração. Inacreditável? É o suficiente para deixar qualquer um com inveja, acrescentou outro, balançando a cabeça em espanto. Sim, já ouvi rumores sobre essa técnica antes, mas vê-la pessoalmente é algo completamente diferente. A admiração deles não era injustificada. A habilidade de voar era rara em todo o mundo ninja, especialmente o tipo de voo alcançado pelo próprio poder. Não havia como confundir as identidades das figuras no ar. O velho baixo era ninguém menos que Onoki, o terceiro Tsuchikage de Iva, enquanto o homem corpulento ao lado dele era seu filho, Kitsushi. Atrás deles estavam 12 Jonin de elite de Iva, formando uma comitiva disciplinada e formidável.
Quando Onoki e seu grupo se aproximaram do navio, o Tsuchikage levantou a mão, sinalizando para seus subordinados pararem. Pairando sobre o convés, Onoki olhou para o terceiro Raikage parado abaixo e o cumprimentou com seu habitual ar de superioridade. Terceiro Raikage, Onoki disse, seu tom cheio de falsa cortesia. Devo dizer, é um fardo tão grande chamá-lo assim. Suas palavras, embora aparentemente educadas, continham um tom condescendente. Assim que ele falou, os ninjas de ambos os lados se prepararam instintivamente para qualquer possível confronto. A tensão no ar era palpável. O terceiro Raikage, no entanto, permaneceu calmo. Erguendo a cabeça, ele respondeu, dado o estado das relações entre nossas duas nações, não é de se esperar um pouco de dificuldade? Você não concorda, Tsuchikage? Onoki riu levemente. De fato, se não fosse por questões tão urgentes, eu não teria saído do meu caminho para me encontrar com você. Questões urgentes? A expressão do terceiro Raikage ficou séria, seu olhar afiado travando em Onoki. Ao redor dele, os ninjas de Komo trocaram olhares cautelosos. O que poderia ser tão importante que você, Tsuchikage, faria tanto esforço para negociar comigo pessoalmente? Dada a hostilidade contínua entre suas nações, um encontro como esse era altamente incomum. Para os Kage de duas aldeias rivais se encontrarem cara a cara era uma aposta perigosa, exigindo inúmeras negociações e arranjos cuidadosos para sequer se tornar possível. O horário, o local e a segurança da reunião foram meticulosamente planejados para minimizar os riscos. O rosto de Onoki ficou severo. Raikage, deixe-me ir direto ao ponto. Você conhece o Orochimaru de Konoha? Orochimaru? A expressão do terceiro Raikage escureceu com a menção do nome. Ao redor dele, os ninjas de Komo sussurravam entre si. Pelas reações deles, ficou claro que o nome era bem conhecido. É claro que eu o conheço, disse o Raikage, seu tom medido, mas firme. Ele derrotou Anzo da Vila Oculta da Chuva e matou o terceiro Kazekage. Um indivíduo impressionante para dizer o mínimo. Os lábios de Onoki se curvaram em um leve sorriso irônico. Parece que sua compreensão dele é bastante superficial. O que você quer dizer? A carranca do terceiro Raikage se aprofundou sua curiosidade aguçada. A expressão de Onoki ficou séria. Orochimaru é muito mais perigoso do que você imagina. Sem hesitar, Onoki começou a relatar as informações que Iva havia coletado sobre Orochimaru. Durante a guerra, Iva conseguiu capturar vários prisioneiros e, por meio de interrogatórios, eles descobriram detalhes surpreendentes sobre as capacidades de Orochimaru. Detalhes que iam muito além do que a maior parte do mundo ninja sabia. Como Onoki explicou, os ninjas de Komo ouviram em silêncio atordoados. Um gênio científico, o ninja de Komo murmurou em descrença. Inventando ferramentas ninja? Ele está falando sério? Isso parece absurdo. Um jovem na casa dos 20 anos com força de nível Kage e habilidades avançadas de pesquisa? Como isso é possível? O terceiro Raikage olhou para seu filho e subordinados, avaliando suas reações antes de cair em pensamentos profundos. A menção de Orochimaru desencadeou uma memória, a tentativa frustrada de sequestrar o Jinchuriki do Nove Caudas. Se ele se lembrava corretamente, Orochimaru estava envolvido em frustrar aquela operação. Sim, Onoki continuou, sentindo a crescente tensão entre os ninjas de Komo. Até eu fiquei chocado quando aprendi sobre suas capacidades. Ele continuou seu tom afiado. Graças aos prisioneiros que capturamos durante a guerra, descobrimos o quanto ele representa uma ameaça. Se não fosse por esses interrogatórios, não saberíamos metade do que sabemos agora. O terceiro Raikage olhou para cima, estreitando os olhos. Mesmo assim, o que isso tem a ver conosco? Orochimaru pode ser talentoso, mas ele ainda é apenas um ninja de Konoha. Por que deveríamos nos preocupar com ele? A expressão de Onoki ficou fria. Você ainda não entendeu, Raikage? Por causa de Orochimaru, Konoha perturbou completamente o equilíbrio de poder entre as 5 grandes nações. Ou você realmente acha que foi mera coincidência que nós, os ninjas de Iva, decidimos cessar nossa guerra com a Vila da Areia? Ele riu amargamente. E ainda assim vocês, ninjas de Komo, cegamente ajudaram Konoha a nos atacar. Se não fosse por sua interferência, nossas perdas não teriam sido tão severas. O tom de zombaria de Onoki era como uma adaga, cortando profundamente. Tsuchikage, disse o terceiro Raikage com a voz gélida, sugiro que tome cuidado com suas palavras. Nós nos juntamos a essa guerra porque somos aliados de Konoha. Aliados? A risada de Onoki foi dura e irrisória. Vocês são os únicos que acreditam nesse absurdo. Diga-me, Raikage, o que Komo ganhou com essa suposta aliança? Quais benefícios você colheu dessa guerra? O terceiro Raikage e seus subordinados ficaram em silêncio. As palavras de Onoki tocaram em algo sensível. Era verdade que Komo tinha ganhado pouco com a guerra. Além dos fundos de guerra fornecidos por Konoha, não havia benefícios tangíveis. Pior, seus motivos foram questionados, e eles foram acusados de tentar roubar a Nove Caudas. Quanto mais pensavam nisso, mais doía. Tsuchikage, o terceiro Raikage, disse finalmente, seu tom carregado de suspeita chega de postura. Diga-me por que você me chamou aqui. Onoki cruzou os braços, preparado para esse momento. Acabem com nossas hostilidades e unam forças contra Konoha, ele declarou. O que? A voz não era do terceiro Raikage, era de seu filho, o futuro quarto Raikage. Sua raiva explodiu, seus punhos cerrados. Você está brincando, Tsuchikage? Rosnou. Nós estávamos travando uma batalha com Iva, e agora você espera que a gente pare e volte nossa atenção para Konoha? Você acha que somos tão inconstantes? Os olhos do terceiro Raikage se estreitaram. Eu concordo. Explique-se, Onoki.
Você acha que eu brincaria com algo assim? O olhar de Onoki era penetrante. Konoha já perturbou o equilíbrio entre as grandes nações, e é só uma questão de tempo até que elas voltem suas atenções para vocês. Se não agirem agora, vocês se verão destruídos antes mesmo de perceberem. A voz de Onoki ficou mais intensa. Precisamos trabalhar juntos para pressionar Konoha. Mesmo que não possamos começar uma guerra em larga escala, devemos pelo menos forçá-los a entregar Orochimaru. Capítulo 228. No mundo ninja, era uma realidade bem conhecida. Os fortes caçavam os fracos. Grandes nações oprimiam as menores, enquanto nações menores lutavam para sobreviver, manobrando nas rachaduras deixadas pelos poderosos. A sobrevivência de pequenos países não foi uma coincidência. Alguns se aliaram às grandes nações, outros confiaram em técnicas secretas únicas e alguns tiraram vantagem de terrenos naturalmente defensivos. Em suma, eles se tornaram espinhos que até mesmo as grandes potências acharam difícil remover. Na maioria das vezes, as principais nações, ocupadas demais lutando entre si, não tinham tempo para lidar com esses incômodos. Isso permitiu que as nações menores sobrevivessem. Originalmente havia um equilíbrio precário entre as 5 grandes potências. No entanto, quando o primeiro Hokage estabeleceu Konoha, ele distribuiu as 9 bestas com cauda entre as principais nações para garantir o equilíbrio. Este ato criou um estranho, mas funcional equilíbrio de poder. Esse equilíbrio delicado manteve os 5 principais países presos em um ciclo constante de conflitos sem aniquilação total. Cada nação sabia que tinha sua própria besta com cauda, tornando qualquer tentativa de destruir aos outros uma tarefa assustadora e muitas vezes fútil. Mas o surgimento de Orochimaru começou a perturbar esse equilíbrio. Antes, sua reputação na linha do tempo original não era construída em força de combate esmagadora. Seu maior trunfo era sua capacidade de sobrevivência quase invencível, uma característica comparável à de uma barata. Sua habilidade de combate direto não era particularmente impressionante. Por exemplo, ele precisou da ajuda de Kimimaro e outros para matar o 4º Kazekage. Em sua batalha contra o envelhecido 3º Hokage, Orochimaru mal saiu vivo. Ele até lutou contra um Naruto de 4 caudas. Mas agora, a força de Orochimaru havia passado por uma transformação dramática. Ele havia alcançado o nível Super Kage, capaz de salvar um campo de batalha inteiro sozinho e até mesmo matar o 3º Kazekage em combate direto. Essa conquista por si só causou uma onda de choque em todo o mundo ninja. Além do mais, sua pesquisa científica capaz de aumentar a eficácia de combate de uma vila inteira representava uma ameaça ainda maior. Os líderes das outras grandes nações acreditavam que, com mais alguns anos, Konoha poderia potencialmente usar as habilidades de Orochimaru para anexar qualquer uma das principais vilas ninjas. O pensamento foi o suficiente para deixá-los inquietos. A menos que Orochimaru fosse derrotado, eles nunca se sentiriam seguros. Mas atacar Orochimaru não foi uma tarefa simples. Mesmo deixando de lado se Konoha concordaria em entregá-lo, havia sérios obstáculos internos a serem superados na formação de uma aliança entre essas nações. Como simplesmente seguiria a sugestão de Onoki e se voltaria contra Konoha? Claro que não. O 3º Raikage apenas prometeu considerar a proposta de Onoki, mas não tomou nenhuma decisão imediata. Ele sabia que mesmo que decidissem agir contra Konoha, precisariam de uma justificativa sólida. Onoki também entendeu isso. Ele não estava com pressa, ele já tinha esperado muito tempo e podia se dar ao luxo de esperar um pouco mais. Enquanto isso, Orochimaru não tinha ideia de que as outras grandes nações estavam conspirando contra ele. Mesmo que soubesse, era improvável que se importasse. Sua força atual lhe dava uma confiança inabalável. Com habilidades como o Deus Voador do Trovão, Orochimaru sabia que era excepcionalmente difícil de encurralar. Se o pior acontecesse, ele sempre poderia recuar. O quê? O 2º Hokage, que também usou o Deus Voador do Trovão, ainda morreu? Isso foi diferente. O 2º Hokage atraiu intencionalmente o inimigo para garantir que seus companheiros pudessem escapar. Orochimaru não tinha intenção de bancar o mártir. Seu uso da técnica do Deus Voador do Trovão era puramente pragmático. Se as coisas ficassem perigosas, ele simplesmente iria embora. Em apenas meia hora, se esse primeiro grupo de crianças sobreviver, o experimento será um sucesso. Dentro de um laboratório secreto, Orochimaru permaneceu calmo, observando as 8 câmaras experimentais cheias de fluido especializado. A modificação genética não era mais um desafio para ele. Se o poder das células do primeiro Hokage fosse muito avassalador, ele poderia ser diluído. Se o corpo de uma criança fosse muito fraco para lidar com o procedimento, seu físico poderia ser melhorado. Criar um grupo de usuários inferiores de liberação de madeira não foi uma tarefa difícil para ele naquele momento. Danzo, que estava por perto, assentiu satisfeito com as palavras de Orochimaru. A julgar pelos sinais vitais, todos eles devem sobreviver. Orochimaru, seus métodos nunca deixam de me surpreender. Na frente deles estavam 8 crianças que passaram pelas modificações genéticas. Se bem cuidadas, cada criança poderia facilmente se tornar um Jonin de elite no futuro. É só uma questão menor, Orochimaru disse casualmente, acenando com a mão. Se você quiser, eu posso até dar a eles o Sharingan. Os olhos de Danzo se iluminaram brevemente com o pensamento, mas logo escureceram. Sharingan e liberação de madeira? Essa combinação seria assustadoramente poderosa. Mas não, o suprimento de Sharingan já está esticado. Danzo sabia que administrar e controlar crianças com tanto poder seria um desafio monumental. Orochimaru sorriu levemente, mas não insistiu no assunto. Danzo-sama, temos um problema.
A voz repentina de um ninja da raiz rompeu o silêncio. O rosto de Danzo escureceu. O que há de errado? Detectamos sinais de atividade ninja inimiga por perto. O quê? A expressão de Danzo mudou imediatamente. Leve-me para ver. Demorou menos de 10 minutos para Danzo retornar, com o rosto sombrio. Orochimaru, podemos ter sido comprometidos, ele disse categoricamente. Comprometidos? Alguém nos encontrou? Orochimaru perguntou, seu tom calmo, embora seus olhos dourados estivessem ligeiramente afiados. Danzo assentiu. Sim, com base nos rastros que encontramos, alguém esteve aqui recentemente. Se eles reportarem suas descobertas para Sarutobi, estamos acabados aqui. Que pena para este laboratório, Orochimaru comentou com arrependimento fingido, embora seu tom não transmitisse nenhuma emoção real. Não há outra escolha. Danzo suspirou profundamente. Você vai embora primeiro, eu cuido disso. Orochimaru levantou uma sobrancelha. Tem certeza? Danzo assentiu firmemente. Sarutobi já suspeita da nossa colaboração, mas não posso deixá-lo encontrar evidências concretas. Eu cuido disso. Bem, se você insiste. Orochimaru sorriu levemente e começou a empacotar suas ferramentas sem pressa. Minutos depois, ele saiu do laboratório. Uma vez fora de vista, ele ativou o deus voador do trovão e desapareceu no ar. Danzo, por sua vez, estava preparado para tal cenário desde o início. Assim que o experimento foi concluído, ele ordenou que seus subordinados evacuassem as 8 crianças, então montou uma barreira à prova de som ao redor do laboratório. A área inteira foi equipada com inúmeras etiquetas explosivas. Estrondo. O laboratório foi reduzido a escombros em uma série de explosões ensurdecedoras. Por fim, os ninjas da liberação de terra de Danzo trabalharam juntos para enterrar os restos do laboratório no subsolo, garantindo que ele nunca mais fosse descoberto. Capítulo 229. Era improvável que Hiruzen realmente entendesse toda a extensão dos planos de Danzo. O relacionamento deles sempre foi delicado. Contanto que Danzo não cruzasse certos limites, Hiruzen preferia fazer vista grossa, mesmo que tivesse suas suspeitas. Ele entendeu muito bem que uma briga entre ele e Danzo não beneficiaria ninguém. Enquanto suas ideologias se chocavam, o objetivo final de Danzo ainda se alinhava com a proteção de Konoha. Ele ainda não tinha feito nada que prejudicasse a vila. Essa foi a principal razão pela qual Hiruzen escolheu tolerar suas ações. Dito isto, desta vez, não foi Hiruzen quem descobriu as atividades de Danzo. Nas ruas de Konoha, o ninja de cabelos azuis claros e expressão indiferente caminhava à frente, com seus pensamentos girando. Era noite e ele tinha acabado de retornar de uma missão com seus companheiros de equipe. Estranho, o homem murmurou para si mesmo. A essa hora, por que os subordinados de Danzo-sama estariam ativos fora da vila? Ele franziu a testa. Era uma visão estranha, especialmente tão tarde no dia, quando a maioria estaria descansando. Ainda assim, ele rapidamente balançou a cabeça. Como uma figura respeitada em Konoha, Danzo frequentemente agia de maneiras que os outros não conseguiam entender. E apesar de ser um jonin de elite, ele não estava disposto a questionar alguém do status de Danzo. O que Danzo estava fazendo não era algo que ele poderia, ou deveria, tentar descobrir. Tio. Uma voz doce e infantil interrompeu seus pensamentos. Ele virou a cabeça para ver uma jovem garota de cabelo preto curto, não mais velha que 4 anos, segurando um espeto de almôndegas nas mãos. Ela olhou para ele surpresa. Ah, Shizune, ele disse calorosamente. Você veio aqui sozinha para comprar almôndegas? Sim, Shizune respondeu com uma pitada de timidez. Não tinha nada para comer em casa, e eu fiquei com fome então. Sua voz suave sumiu enquanto ela olhava para ele com olhos arregalados e inocentes. Entendo, ele respondeu com uma risada. Que tal eu comprar mais alguns espetinhos para você? Sério? Isso seria ótimo. O rosto de Shizune se iluminou de alegria. Depois de pagar por mais 2 espetos e entregá-los a ela, ele percebeu que Shizune estava olhando para longe, distraída com alguma coisa. Ele seguiu o olhar dela e congelou quando viu a figura que ela estava observando, uma mulher loira caminhando de mãos dadas com um homem de pele clara. Era Tsunade. E ao lado dela, Orochimaru. O sorriso de Dan vacilou, mas ele rapidamente se recompôs. Sua figura vestida de armadura enrijeceu-se levemente, embora ele tenha forçado um aceno educado na direção deles. Tsunade, que também o notou, sentiu-se momentaneamente estranha. Ela lançou um rápido olhar para Orochimaru, apenas para encontrar sua expressão completamente neutra. A única coisa em comum era onde seus olhos dourados estavam focados em Shizune. A testa de Tsunade se contraiu. Após uma troca de acenos educados, os 2 grupos passaram um pelo outro sem mais interação. Enquanto eles se afastavam, Tsunade não pôde deixar de perguntar. Ei, Orochimaru, por que você estava olhando para aquela garotinha agora? Sem motivo, Orochimaru respondeu com um leve sorriso. Eu só achei ela interessante. Interessante? Tsunade levantou uma sobrancelha. Você nunca a conheceu antes. O que há de tão interessante? É difícil explicar, ele disse desdenhosamente. Então, com um brilho brincalhão nos olhos, ele acrescentou. Por que você não foca em coisas mais importantes, como o que vai vestir hoje à noite? O rosto de Tsunade ficou vermelho em um instante. O casamento de Tsunade e Orochimaru adicionou uma camada de brincadeira ao relacionamento deles. Embora os 2 estivessem juntos há anos, o casamento trouxe uma nova dinâmica. Uma delas incluía certos experimentos em sua vida privada. Talvez algo simples, Tsunade murmurou, seu rosto corado. Mas eu não acho que um uniforme de enfermeira sirva em mim. Os botões não fecham.
Quem mandou você crescer tanto? Orochimaru provocou, seus lábios se curvando em um sorriso malicioso enquanto brincava com os brotos. O quê? Você está dizendo que não gosta? Você disse que gostava naquela época. Orochimaru abriu a boca, mas rapidamente a fechou. Ele não tinha ideia de como responder. Afinal, ele tinha ouvido falar de pessoas reclamando sobre ser muito pequeno, mas muito grande. Essa foi a primeira vez. No escritório do Hokage, o ninja de Konoha se ajoelhou diante de Hiruzen, entregando um relatório. Senhor Hokage, relatos indicam que crianças de vilas vizinhas estão desaparecendo sem deixar vestígios, disse o ninja solenemente. Hiruzen franziu a testa enquanto examinava o relatório da missão em suas mãos. Todas as crianças? Ele perguntou depois de um momento. E o número total de casos desaparecidos? Mais de 20 até agora, confirmou o ninja severamente. Hiruzen exalou uma nuvem de fumaça de seu cachimbo, imerso em pensamentos. Entendo. Vou mandar alguém investigar imediatamente. Você está dispensado. O ninja fez uma reverência e foi embora, deixando o terceiro Hokage pensando na situação. Algo sobre isso não lhe caiu bem. Ele podia sentir isso em seu intestino. Sem perder tempo, ele convocou uma equipe da Anbu para investigar o assunto. Meia-noite. Ele estava completamente equipado, com sujeira nas botas, fresca de fora da vila. Orochimaru refletiu consigo mesmo, sentado na penumbra de sua casa. Poderia realmente ter sido você, Dan? Dadas as circunstâncias atuais, Orochimaru tinha sido cauteloso. Depois de retornar a Konoha via Deus Voador do Trovão mais cedo naquele dia, ele imediatamente levou Tsunade para fora, apenas para correr para Kato Dan perto da entrada da vila. Foi o suficiente para deixá-lo desconfiado. Mas mesmo que Dan tivesse tropeçado em algo, Orochimaru não estava particularmente preocupado. Sem ordens diretas do Hokage, Dan não ousaria investigar mais. Ainda assim, os olhos dourados de Orochimaru brilharam no escuro. É melhor garantir tudo o que preciso o mais cedo possível. No quarto, Tsunade levantou a cabeça do peito de Orochimaru, parecendo um pouco apologética. Eu te mordi com muita força? Ela perguntou. Está tudo bem, Orochimaru disse com um leve sorriso, passando a mão pelo cabelo. Você pode continuar. Um brilho brincalhão apareceu em seus olhos enquanto ele a guiava para mais perto. Tsunade revirou os olhos. Você ainda não está cansada de mim? Como eu poderia me cansar de você, Tsunade-ime? Orochimaru respondeu, seu tom baixo e suave. Naquele momento, seu olhar suavizou-se um pouco. Se havia uma coisa da qual ele não se cansava, era da presença dela. Capítulo 230. Tsunade, uma das lendárias Sannin, estava inquestionavelmente no auge naquele momento. Ela era jovem e bonita, cheia de vida e energia, com 163 centímetros de altura. Sua figura era impecável, com curvas que acentuavam sua beleza. Enquanto seu peito era muito mais desenvolvido do que o da mulher média, o resto de suas feições era surpreendentemente bem proporcionado, principalmente depois de ser manipulado por Orochimaru. Orochimaru ainda se lembrava do esforço que fez para guiar Tsunade da hesitação para o entusiasmo, e do entusiasmo para a desinibição completa. Tsunade corou quando Orochimaru a provocou, mas em vez de responder, ela silenciosamente olhou para baixo e deu uma tragada em seu cachimbo. Depois de tantos anos juntos, ela estava bem ciente das preferências de Orochimaru. Ela também sabia o quanto ele gostava de vê-la em certas roupas não convencionais. No começo, ela estava curiosa sobre onde Orochimaru havia pegado esses hábitos peculiares. No entanto, com o tempo e com a persistência de Orochimaru, ela se viu se entregando a essas peculiaridades também, a ponto de ocasionalmente achá-las agradáveis. Em suma, embora Tsunade às vezes achasse que Orochimaru tinha mudado demais, ela não desgostava disso. Era uma contradição estranha, uma que ela não entendia completamente. Mais de meia hora depois, Tsunade estava encolhida nos braços de Orochimaru. Orochimaru, você já pensou naquela garota, Mikoto? Ela perguntou de repente. Você quer a verdade ou uma mentira? Orochimaru respondeu casualmente. Claro, a verdade, exigiu Tsunade. Já passou pela minha cabeça antes, Orochimaru admitiu sem hesitação. Ele não viu razão para negar. Tsunade já havia lhe feito a mesma pergunta no passado, e ele também havia sido direto naquela ocasião. E agora? Ela pressionou. Mesmo agora, sim, Orochimaru respondeu calmamente. Mas é improvável que algo aconteça. Por que não? Tsunade franziu a testa. Ela parece gostar bastante de você. Se você ao menos acenasse para ela, tenho certeza de que ela correria direto para os seus braços. Orochimaru levantou uma sobrancelha, um tanto surpreso. O que te faz pensar isso? É sua culpa, não é? Tsunade retrucou, sua voz tingida de irritação. Se você não tivesse plantado essa ideia na minha cabeça, eu nem estaria pensando nisso. Você? Ei, Orochimaru, por que você não tenta? Orochimaru soltou uma risada. Eu nunca soube que tinha um talento especial para ensinar mulheres a pensarem desse jeito. Pare de brincar, Tsunade disse impacientemente sacudindo seu braço. Então, você vai tentar ou não? Não seja ridículo, Orochimaru disse, seu tom mais sério agora. Eu posso não me importar com minha reputação, mas você deveria se importar com a sua. Chega dessa bobagem, descanse um pouco. Você não tem nada melhor para pensar? Não basta que você cuide dos assuntos sérios? Tsunade respondeu com indiferença enquanto se esticava na cama, apoiando a cabeça nas mãos.
Orochimaru era seu marido, e com sua força e intelecto avassaladores, havia pouca coisa que ela pudesse fazer que ele não pudesse lhe dar melhor. Além disso, não era natural para ela se concentrar em aproveitar a vida quando ele tinha todo o resto sob controle? Ainda assim, Orochimaru estava certo. Se envolver com Mikoto poderia ser bom se ninguém descobrisse, mas se a verdade viesse à tona, seria humilhante para todos os envolvidos. Espere. O que há de errado comigo? Por que estou pensando nisso? Tsunade congelou de repente, atordoada por seus próprios pensamentos. Ela estava seriamente entretendo a ideia de dividir seu homem com outra mulher e até mesmo sugerir isso ela mesma? Meu Deus, devo estar perdendo o controle. Ela murmurou para si mesma, olhando para Orochimaru deitado ao seu lado. Mas não era uma ilusão. Nem era Genjutsu. Se Orochimaru tivesse usado Genjutsu nela, ela teria notado imediatamente. Tsunade vasculhou o cérebro em busca de uma explicação, mas não encontrou nenhuma. Eventualmente ela desistiu, balançou a cabeça e puxou o cobertor sobre si mesma. Na manhã seguinte, do lado de fora do distrito do clã Uchiha, duas figuras estavam de frente uma para a outra. Com Tsunade ajudando no hospital, Orochimaru veio até aqui por tédio. Mikoto, ele disse diretamente, você concordou em ajudar com as tarefas de Tsunade porque tem algo que precisa de mim, não é? Quando Orochimaru notou pela primeira vez que Uchiha Mikoto estava limpando sua casa, ele já suspeitava que algo estava errado. As visitas subsequentes apenas confirmaram seu palpite. Ainda assim, ele não a confrontou. Ela não disse nada e ele não viu razão para bisbilhotar. Mas agora, sim, Mikoto admitiu timidamente, seu olhar caindo no chão. Ela sabia que não devia mentir para Orochimaru. Alguém com seu intelecto e percepção veria através dela imediatamente. Além disso, ela tinha a sensação de que sua honestidade poderia trabalhar a seu favor. Orochimaru sorriu fracamente. Vamos encontrar um lugar mais privado para conversar. Senhor, Mikoto olhou para cima, assustado. Só me siga, disse Orochimaru, acenando com a mão em sinal de desdém. Sem mais palavras, ele levou Mikoto para uma área aberta no lado direito do rochedo do Hokage. Quando chegaram, Orochimaru se virou para encará-la. Tudo bem, isso serve. Mikoto, você passou tempo suficiente perto de mim para saber que não gosto de perder tempo. Apenas me diga o que você quer. Se não for muito irracional, posso considerar ajudar você. Obrigada, senhor. Mikoto respondeu, sua voz quase um sussurro. É assim. Ela hesitou por um momento, mas acabou explicando a missão que seu pai lhe havia dado. Enquanto Mikoto falava, os olhos de Orochimaru se estreitaram ligeiramente. Soro de melhoria, ele repetiu, sua voz cheia de curiosidade. Sim, senhor, disse Mikoto, assentindo. Meu pai disse que isso poderia ajudar o clã a controlar melhor o Sharingan. É por isso que eu... Ela parou de falar, mas Orochimaru entendeu a implicação. Ah, entendo. Ele refletiu, um leve sorriso puxando seus lábios. Então é porque aqueles com Sharingan despertos são propensos a extremos emocionais, não é? Parece que seu clã Uchiha é mais dividido do que eu pensava. Seu pai deve pertencer à facção amante da paz. Sim, senhor, respondeu Mikoto, um pouco surpreso. Ela sempre esteve ciente da tensão dentro do clã Uchiha e de seu relacionamento com a vila. Mas o conhecimento de Orochimaru sobre o assunto parecia ainda mais completo que o dela. Como esperado de Orochimaru-sama. Bem, Orochimaru continuou, seu sorriso se aprofundando. Há uma coisa que me deixa curioso. Como você tem tanta certeza de que ainda tenho esse soro de aprimoramento?